Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas informações na área da filosofia. E hoje nós temos um conteúdo muito bacana. Nós temos um conteúdo aqui famoso, abordado em muitos vestibulares, vai ajudar vocês muito nesta caminhada, que eu sei que vocês querem alcançar este objetivo maravilhoso, e eu estou aqui para ajudá-los. Olha, por isso, aguarda aí eu vou fazer que nem os grandes youtubers, né? E no final nós temos uma grande dica que é a mais importante. O pessoal gosta de fazer isso e tal, mas aqui tudo é importante, na verdade, aqui, tá? Veja só, primeiro eu quero te pedir uma coisa muito legal. Te organiza, mano, coloca tudo perto aí, olha, caneta, lápis, pega uma água, faz aí a postura na cadeira direitinho, confortável, obviamente, tá? Para tu poder acompanhar o nosso conteúdo e tu vais precisar desse conteúdo. É um conteúdo muito importante para ti, útil, nós vamos falar até de utilitarismo mesmo. É um conteúdo que tu vai usar bastante, tá? Então eu te convido a ter a máxima compreensão, certo, deste conteúdo. Para isto, anota direitinho, foco, certo? Para que você possa aprender o máximo possível. Então, vem comigo. Vamos filosofar. Olha aqui, ó. Nós temos um conteúdo que é o consequencialismo, que, diga de passagem, geralmente vocês não conhecem. Muitas informações novas aqui, olha. Geralmente vocês não têm muita cancha, né? Muita convivência, muitas informações sobre isto. E aí o consequencialismo aparece como uma grande novidade. E aí eu estou trazendo para você, olha como o professor André gosta de vocês, tá trazendo uma novidade bacana, uma coisa diferenciada. Nós vamos pensar sobre o consequencialismo dentro da filosofia e, claro, canalizado à ética principalmente, tá? E a ética das virtudes, mundialmente conhecida, a mais famosa, uma das mais, você que é do terceiro ano, uma das mais buscadas em vestibulares. Famosa ética aristotélica. Tá? Vamos trazer aqui algumas nuances, algumas dicas importantes que a gente precisa. Claro, nós vamos retomar algumas coisas que já temos e vamos acrescentar algumas outras também, obviamente. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou começar com vocês com a ética das virtudes. Por uma questão histórica, tá? Vamos pegar aqui a ética das virtudes, certo? Esta ética das virtudes é importante que a gente consiga raciocinar sobre ela, porque ela vai trazer uma série de considerações para nós. Lembrando vocês, a priori, ou seja, em primeiro momento, que a expressão ética, precisamos pensar sobre ela. A expressão ética aqui vai funcionar como uma área da filosofia, obviamente, olha, só relembrando aos senhores, guardem com vocês esta afirmação, este conhecimento, esta confirmação, você que está aí para fazer o vestibular principalmente, tá? Ó, como área da filosofia, professor, e esta área da filosofia, ela estuda o quê? Ela vai pegar aqui, a grosso modo, o nosso comportamento. Então, observe, por exemplo, que a ética ela terá uma forte reflexão sobre o comportamento e, geralmente, esse comportamento moral, dentro da moralidade, que é importante. E aí, algumas nuances, características, considerações a respeito da ética nos trazem, tá, uma forte reflexão sobre o nosso comportamento moral a partir daquelas virtudes. Você, professor, eu não lembro o que são virtudes. E agora? Agora você vai contar comigo, obviamente. Você vai, certo, simbolizar as virtudes como qualidades. Ok? Então perceba, por exemplo, que as virtudes, ou seja, essas qualidades, elas vão ser desenvolvidas e potencializadas, ok? Veja só, essas virtudes, enquanto qualidades, elas são o aprimoramento. Ó. Essas qualidades elas vão se referir à nossa consciência, por exemplo. Ah, professor, então elas vão se tornando, né, elas vão ajudando e vão constituindo os valores, e isso. Nós temos o lado aqui dos valores, nós temos os valores instituídos aqui, nós temos o nosso caráter também aqui colocado, obviamente. Tá? Agora lembre de uma coisa, quando você pega uma observação, uma dica para você, você que é aí
um aspirante ao vestibular, à universidade, quer este objetivo? Veja só, uma dica muito interessante para você. Quando a gente fala em virtudes, nós temos o contrário às virtudes, ó, certo? Qual é o contrário que nós temos às virtudes? Nós chamamos de vícios. Olha aqui os vícios famosos, tá? Se nós temos as virtudes traduzidas a grosso modo, mais uma vez, olha, é uma tradução um tanto quanto pobre, né? Mas eu posso simbolizar também como qualidades as virtudes. E os vícios, então, defeitos, olha só. Quando nós estamos falando nos defeitos aqui, naquelas coisas negativas, depreciativas, ó, é algo negativo, ó, ok? Depreciativo. Essas virtudes, elas são potencialidades qualitativas, olha. Então, nós temos aqui uma nuance muito interessante, né? Uma qualificação muito legal, porque as virtudes vão falar daquilo que é positivo, sempre no sentido positivo, ok? E aí, quando Aristóteles vai desenvolver todo esse estudo aqui, ele vai escrever uma obra, né? Nós temos aqui, olha, o nosso querido Aristóteles, que é um dos grandes representantes da ética das virtudes, na sua obra Ética a Nicômaco. Certo? Então, olha só. Na obra Ética Nicômaco, aí aqui vem aquelas dicas para o vestibular, você vai ter que ficar bem atento, olha só. Pegue aqui, essa Ética Nicômaco, a ética, ela tem um direcionamento para a polis, olha, então aqui, ó, direcionamento para a polis. Ah, professor, quer dizer que é para a cidade, sim, e aí você é uma pessoa inteligente. Você sabe que se eu estou citando para vocês que o direcionamento dela é para a polis, nós temos o ideal, então, de coletividade, viu? Tenha muito cuidado, você que vai fazer o vestibular principalmente. Tenha muito cuidado. A coletividade é importante. A polis, o conhecimento delegado à coletividade, correto? E aqui nós temos um outro elemento fundamental. Esta ética, ela possui uma finalidade. Ok? Olha, às vezes, como os vestibulares, hoje eles trazem um vocabulário muito bom, e você que está no ensino médio nos acompanhando, você que é aluno Gonçalves Dias, que tem as nossas aulas, também tem que ter um vocabulário elevado. E aí esta finalidade, ela pode vir com esta palavra bem aqui, ó, teleologia. Olha que palavra bonita. É a mesma coisa de finalidade. Só que é o termo usado pelo próprio Aristóteles na obra. Então, estou presenteando vocês aí uma palavra nova para o cabedal, né? Para a estrutura cognitiva dos senhores, para a consciência dos senhores. Esta palavra teleologia. E qual é esta finalidade, professor? Já que tem esta teleologia, esta finalidade, que teleologia é esta? A felicidade. Certo? Olha aqui. Eu até brinco, gosto de brincar muito com isso, aqui é uma coisa minha, que a palavra felicidade, ela vai justamente encaixar, ó, com o ideal da polis. Porque olha a palavra cidade aqui, ó, é uma coincidência, viu, gente? Uma coincidência. Porque a palavra grega aqui é eudaimonia. Mas quando a gente escreve felicidade, eu acho muito legal, porque tem este elemento diferenciador, que é ter a palavra cidade dentro dela, certo? Uma sacada bem legal que eu gosto de fazer com os alunos, tanto até na universidade, como no ensino médio ou nos cursinhos, tá? Então, o ideal coletivo para a finalidade da ética, a felicidade. Mas esta felicidade não é individual, olha só, porque tem a polis dentro, correto? Olha que coisa bacana, que dica legal para ti, só na plataforma Gonçalves Dias para tu ter esse negócio, perfeito? Só para o André para trazer para ti também uma sacada dessa bem legal, que é importante que a gente tenha, correto? Show? E aí, professor, como é que fica então essas virtudes? Olha só, esta ética, ela é simbolizada pelas virtudes, não é isso? Que são as nossas qualidades, nossas potencialidades,
que é algo positivo, certo? E estas virtudes elas podem ser teóricas, ok? Que tem a ver com o nosso conhecimento, e práticas, que tem a ver necessariamente com a nossa, claro, fundamentação do fazer daquilo que estamos executando. Essas virtudes teóricas associadas também ao conhecimento, certo? É o saber. E aqui as práticas é o fazer, o nosso comportamento. Ok? E o nosso querido amigo Aristóteles traz para a gente que essas virtudes elas tendem a buscar, elas precisam alcançar, elas estão dentro de um outro conceito, que é o conceito de equilíbrio ou justo meio. Então, eu não posso ter nem o excesso e nem a falta. Eu preciso estar equilibrado. A noção aqui é de equilíbrio. Ok? Então, eu tenho uma forte noção aqui de equilíbrio, equidade. Certo? Olha aqui, ó. As nossas virtudes, elas não podem estar em extremos. É isso mais ou menos que ele vai trazer para a gente. Os extremos não são bem-vindos. Então, eu não posso exagerar, levado ao excesso, ou retirar muito, que seria a falta. Ok? E aí ele vai citando uma série de virtudes e colocando, olha, quando eu exagero aqui não fica legal, quando eu retiro muito ela também não, eu preciso do equilíbrio dela. Ok? Então, como alcançar esta felicidade coletiva, utilizando as virtudes equilibradamente, buscando o justo meio, um ponto mediano, sempre. E isso em Aristóteles é muito importante, é uma das grandes sistematizações do pensamento ético. Aristóteles é um dos primeiros a construir um compêndio de ética sistematizado. E aí a ética das virtudes, ela é muito comum, ela é muito cobrada, ela é muito famosa dentro dos livros de filosofia, dentro dos ciclos universitários e até mesmo no ensino médio, dentro dos nossos conteúdos, geralmente não falta a ética das virtudes. Então tome muito cuidado com ela. Saiba, domine os princípios que estão aqui, para que você possa reconhecê-la, identificá-la, pontuar os elementos que a constituem, ok? E aí você tem uma das grandes teorias éticas, tá, que a humanidade produziu a partir, né, do gênio de Aristóteles, ok? Cuidado com o conceito de virtudes, a teoria e a prática. Uma coisa importante a lembrar aos senhores, a prática em Aristóteles é muito importante, não só a teoria. Se você pegar em Platão, por exemplo, e Sócrates, existe um destaque muito grande ao conhecimento e à teoria. Aristóteles ele acrescenta uma coisa muito interessante, que é a prática. A prática é tão importante quanto, às vezes, até mais. Ok? O saber é importante, mas o fazer também é. Até porque nós sabemos que muita gente sabe o que deve fazer, mas não faz aquilo que sabe. Ok? Olha só, Aristóteles vem brindar-nos hoje com os seus conhecimentos, com as suas reflexões e pedir que sejamos equilibrados. Tenhamos um equilíbrio. É o famoso equilíbrio das virtudes, o equilíbrio emocional, o equilíbrio que nós podemos buscar. Seria a forma mais adequada de nós conseguirmos ter um comportamento em que este comportamento pudesse trazer para a gente, obviamente, uma vida mais feliz dentro da cidade junto com os nossos pares. Ok? Perfeito? Mas nós temos uma outra, tá, escola a tratar aqui, que trazemos aqui o consequencialismo. Olha, o famoso consequencialismo é uma nuance ética, por exemplo. Nós temos aqui, olha, é uma abordagem ética muito interessante. Tá? Enquanto abordagem ética, o consequencialismo, obviamente, como o nome já está anunciando, ele vem ali naquilo que está depois
da nossa tomada de decisão e não antes da nossa tomada de decisão. Tá? Então é aquilo que a nossa condição de reflexão sobre a nossa ação, o nosso comportamento ou aquilo que intentamos fazer vai gerar. Então aqui nós estamos falando do fruto, ó, vai abordar o fruto da nossa ação, ó, o fruto da nossa ação, olha, e reflexão. Então é claro que todas as nossas ações e aquilo que refletimos trará algo para nós, as consequências famosas, daí o nome consequencialismo. Então eu posso dizer a vocês que aquilo em que nós decidimos fazer, aquilo que nós decidimos através da nossa reflexão executar, aí existe aqui claro, né, uma relação muito forte entre estes dois elementos, e aí eu vou pensar, debruçar-me sobre aquilo que quero, aquilo que intento fazer, que estou disposto a executar e a praticar, e obviamente isso vai me produzir consequências. O fruto que nós estamos falando bem aqui são as consequências. Obviamente, você já percebeu que o termo consequencialismo vai sair deste raciocínio. Se eu vou agir, esta minha ação, ela produz consequências. Se eu for agir, eu vou produzir consequências. Tá? Se eu for fazer algo, agir, eu constituirei consequências para mim através desta ação. Lembre da lei de ação e reação. Tudo que vai, volta. Ok? E aí a nossa ação também ela voltará com os seus frutos. Por isso essas consequências elas podem, né, serem boas, certo? Embutidas do bem, certo? Ó, aquilo que traz o que é bom, aquilo que estipula o que é o belo. Eu posso, através das minhas ações, constituir, alcançar, ok, esses elementos. Boas consequências, belas consequências. Mas eu tenho o contrário. Pode ser que essas consequências não sejam tão boas assim, tá? Então eu posso ter o desagradável, ou seja, consequências extremamente difíceis, tá? Eu posso ter aquilo que é o mal, certo? E eu posso necessariamente produzir elementos que não estão em acordo com uma vivência coletiva ou até mesmo individual, que seja a contento para aquilo que nós construímos enquanto humanidade unida, solidária, virtuosa, ou seja, não vai me produzir bons frutos, ok? Isso é histórico, viu? Até na Bíblia tem a história do fruto proibido, a consequência do uso do fruto proibido é a expulsão do paraíso, o pecado, a morte, a condenação. Olha só, as nossas ações, elas vão produzir esses frutos e eles podem estar inseridos dentro desses contextos. Por isto, nós devemos sempre ter um processo de reflexão, olha aqui, por isto que esta reflexão ela é importante dentro deste processo, porque é ela que vai me trazer a possibilidade de avaliar estas consequências, ok? Antes de agir, precisamos também refletir. Junto com a ação, é imprescindível a reflexão para que consigamos observar as consequências que surgirão a partir destas ações. Então, se você, por exemplo, for considerar isso, você vai perceber que existe todo um cuidado a respeito daquilo que nós precisamos, tentamos ou até decidimos fazer. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele deve levar em consequência, tá, tudo aquilo que será fruto do que faremos também, ok? Mas eu vou ficando por aqui.
Depois trago mais informações sobre outras considerações éticas. É um prazer sempre ter vocês. Fica o nosso forte abraço, professor André Luiz, desejando a vocês bons estudos.